função da preocupação que a GV tem com esse tema da lavagem da advocacia, os meus orientandos do GVLO, por um ato de autoridade meu, muito pouco democrático, tiveram só... Não puderam escolher o tema do TCC, do trabalho de conclusão desse ano, só puderam escolher o país. E o tema era justamente esse tema da primeira rodada. O advogado como sujeito obrigado e na legislação de 5 países mais o Grupo América Latina. Eles vão fazer uma breve apresentação na linha dessas questões que vão ser discutidas no painel da manhã. Eu vou até ler, então. Esse evento é estruturado em 2 painéis e foram feitas algumas perguntas para os expositores, só a título de começar a discussão e não a título de fechar o tema. As da manhã são as seguintes, dessa primeira rodada, que vai começar após os trabalhos dos alunos. Se os serviços prestados por advogados podem se encaixar na definição contida no artigo 9º, inciso 14, do parágrafo único da 9.613, que é esse que trouxe esses novos serviços e os prestadores desses serviços como pessoas obrigadas. Se a Lei 9.613 já impõe por si só algumas obrigações aos advogados, ou seja, exceção feita ao dever de comunicar operações suspeitas, se o novo texto da Lei de Lavagem já criou obrigações de eficácia imediata, até onde vai o conflito entre obrigações previstas para os sujeitos obrigados, artigo 10º, e as previsões legais sobre sigilo profissional, se o sigilo envolve atividades de consulta e de determinação ou exame da situação jurídica do cliente, se ele envolve procedimentos administrativos, judiciais e extrajudiciais, como mediação e arbitragem, a disciplina legal de sigilo profissional do advogado deveria ser reformada para receber maior detalhamento em função dessa reforma, e se entender que os advogados, por algum fundamento legal, não podem ser alcançados pelo artigo 9º, parágrafo único, inciso 14, da 9.613, se ainda assim seria recomendável que a OAB editasse alguma regulamentação, um guia de boas práticas anti-lavagem, e até que ponto o advogado deve e pode investigar o cliente. Então, essas questões também estão sendo estudadas por esses alunos. Eles vão fazer uma breve apresentação sobre o ponto de vista dessas perguntas, da legislação que eles estudaram, que se destaca como uma possível contribuição para essa discussão de hoje e do Brasil. Okay? Então, na linha até do que o professor Ari falou, não é estudar a legislação estrangeira pelo puro prazer de, mas é como eles já têm lidado, alguns países lidaram com esse problema, ver o que eles têm para oferecer para a gente pensar. Okay? Então, com vocês. Antes de mais nada, bom dia a todos. Quero cumprimentar os nossos organizadores, os expositores, nossos colegas da escola, e em especial a professora Heloísa por nos conceder essa oportunidade de participar desse evento e poder trazer um pouquinho do resultado da nossa pesquisa, que, na minha opinião, se mostrou muito interessante, num primeiro momento, por abrir os olhos para a experiência estrangeira, olhar o direito brasileiro à luz do que, no meu caso, os canadenses já vivenciaram, tem se mostrado muito rico, na medida em que eles estão 10 anos na frente. Os problemas já surgiram há 10 anos e, no caso do Canadá em especial, o que mais chama a atenção é que já existe uma decisão judicial da Suprema Corte da Colômbia Britânica, onde a maioria das questões já foi colocada e já foi apreciada pelo Poder Judiciário e já existe hoje um resultado. Eu vou antecipar a resposta, que é a seguinte: lá já a Justiça canadense já entendeu que a lei de lavagem ela não se aplica aos advogados. Aqui eu vou usar um termo mais genérico, mas antes eu vou voltar um pouquinho, porque mais interessante do que o próprio resultado dessa decisão judicial é o contexto histórico pelo qual o Canadá passou até que se chegasse nessa decisão. E aqui eu pego um pouquinho o gancho nas palavras do Dr. Gustavo, que fala assim: a advocacia precisa aprender a lidar com a lavagem, e eu acho que os canadenses têm muito a ensinar. A experiência canadense é muito útil nesse sentido. Bom, a lei canadense é do ano de 2000. Já no início de 2001 surgiram os primeiros questionamentos. Diversas entidades de classe da advocacia, em diversas províncias, passaram a questionar a aplicabilidade da lei de lavagem aos advogados. Um parênteses aqui: a estrutura legal da lei de lavagem canadense é muito semelhante à nossa. A lei de lavagem fala em atividades, não em profissões, e as profissões vieram a ser comunicadas, vieram a ser chamadas à obrigação por meio de regulamentos posteriores.
Pois bem, diversas medidas cautelares foram deferidas ao longo do país, onde a aplicabilidade da lei foi suspensa para os advogados. E, a partir daí, o debate se iniciou. A Federation of Law Society of Canada chamou a responsabilidade para si e entendeu que isso era um problema muito maior do que uma questão peculiar de causas judiciais. E, a partir desse momento, passou-se a identificar o problema como interesse da instituição advocacia e não propriamente um problema dos advogados. Daí surgiram normas deontológicas, as primeiras surgem do próprio regulamento da lei de lavagem, mas o primeiro ponto interessante é a federação passa a legislar em paralelo no campo ético e criar normas específicas obrigando os advogados no campo ético a cumprirem cumprirem algumas obrigações. Para destacar, a No Cash Rule e a Know Your Client, onde a partir daquele momento os advogados não poderiam mais manipular dinheiro e espécie, no caso até o limite de $7.500 canadenses, e a regra que obrigava os advogados a efetivamente conhecer o seu cliente, ou seja, saber quem era o beneficiário, o destinatário final do seu trabalho, o que significaria também uma obrigação paralela relacionada à guarda de registro de informações. Bom, para não ocupar muito tempo, no ano de 2011 foi proferida a decisão final pela Suprema Corte da Colômbia Britânica, e onde eu destaco dois pontos muito interessantes dessa decisão. O primeiro foi: o judiciário canadense deu muita importância para o fato da federação, para o fato da advocacia ter chamado a responsabilidade para si, ter regulamentado atividades. Isso foi considerado muito mais do que um ato de respeito à instituição advocacia, um ato de respeito à sociedade canadense, mas o que se entendeu foi que o fato de a advocacia ter regulamentado as obrigações de cunho específico tornou a lei de lavagem desnecessária, na medida em que as leis, ou melhor, as normas deontológicas traziam regras mais rígidas. O que se entendeu, o raciocínio dos julgadores passou pelo seguinte sentido: se as normas éticas são mais rigorosas, a norma pública deixa de ser necessária quando se fala em proteção do bem jurídico, protegido pela lei de lavagem. O segundo ponto foi: a justiça canadense não tem, a Constituição canadense não tem um dispositivo como o nosso aqui que diz que a advocacia é indispensável. E a solução constitucional no Canadá foi: eles saíram pelo princípio da liberdade. Como nossa Constituição, eles também têm isso como eles chamam de princípio de justiça. E o que se entendeu foi que o ato de se interferir diretamente na relação cliente-advogado, mais do que se interferir no sigilo, mais do que se determinar uma quebra de confiança, isso fere o princípio da liberdade, na medida em que isso ofende a autodeterminação das pessoas, seja o cliente, seja o advogado. E essa ofensa à autodeterminação se entendeu como contrária ao texto constitucional. Basicamente são esses dois argumentos, a construção passou por esses dois momentos. Também se falou no princípio da proporcionalidade, mas esses foram os fundamentais. Era isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço a atenção. Muito obrigado. Olá, primeiramente, bom dia a todos. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui presente hoje para poder expor um pouco do nosso estudo. Agradecer principalmente a professora Heloísa pela oportunidade. O meu trabalho ele se restringiu à Inglaterra. Eu acho que, primeiramente, o mais importante a se notar da Inglaterra é que, após a terceira diretiva da União Europeia de 2005, que foi completamente importante para todos os países nesse combate à lavagem de dinheiro, e as consequentes promulgações de leis na Inglaterra tratando sobre o tema, a Law Society, que é o órgão representativo dos advogados ingleses e do país de Gales, eles têm uma nota prática muito completa, de aproximadamente 150 páginas, que trata de todos os temas concernentes ao advogado, as preocupações que o advogado deve ter, como ele deve lidar com a lavagem de dinheiro. Tratando mais especificamente aqui sobre as leis, a Lei de Lavagem de Dinheiro de 2007 elenca o rol dos profissionais que estão sujeitos ao mecanismo de controle e quando as atividades que eles estariam obrigados a comunicar ao órgão responsável.
No que diz respeito aos advogados, incluem-se aí o escritório ou o advogado solo que preste serviços legais ou notariais para outras pessoas que envolvam transações financeiras ou de propriedade real sobre a compra e venda de propriedades reais, a administração de dinheiro do cliente ou outros bens, a abertura ou administração de contas bancárias ou de conta poupança, a contribuição necessária para a criação, operação ou administração de empresas e a criação, operação ou administração de fundos, empresas ou estruturas similares. Então, sempre que um advogado participar de qualquer uma dessas atividades e ter uma suspeita de lavagem, ele está obrigado a comunicar aos órgãos. Para se adequar a isso, a Lei de Proveitos do Crime de 2002 passou a considerar crime também deixar de reportar suspeita de lavagem de dinheiro ou prejudicar uma investigação de lavagem que esteja em andamento ao comunicar o cliente que foi feita uma comunicação sobre ele ao órgão responsável. E também a Lei de Terrorismo de 2000 passou a prever, mas aí de uma forma mais geral, não tão específica, a lavagem, crime também deixar de reportar às autoridades a suspeita do crime. Acho interessante também aqui notar que o Departamento de Tesouro recentemente confirmou que não se adequam como transações financeiras e, portanto, não estariam englobadas nas atividades que o advogado está obrigado a comunicar o pagamento de custas ou honorários advocatícios e também a participação em litígios ou uma outra forma alternativa de resolução de disputas, como arbitragem, mediação, também não estão inclusas aí no rol. E por fim, acho interessante a gente notar um pouco só a respeito do segredo profissional, que apesar de previsto legalmente e também profissionalmente o sigilo, a própria Law Society reconhece que em casos de determinação judicial ou de um possível envolvimento de crime, o advogado está obrigado a comunicar a despeito do sigilo que ele é obrigado a manter com o cliente. Existem apenas 2 exceções nas quais o advogado não está obrigado a comunicar de maneira nenhuma. Uma se trata do segredo de conselho, né, traduzindo aqui livremente, do advice privilege, que se aplica apenas às comunicações que tratem diretamente de buscar ou fornecer em um contexto jurídico no qual o advogado utilize suas habilidades e deveres profissionais quando alguém busque para com ele uma ajuda jurídica a respeito de um determinado assunto. E também uma mais ampla, que é o privilégio do litígio, né, litigation privilege, que protege qualquer tipo de comunicação feita após o início de uma litigância ou quando essa esteja em vias de se iniciar. Ademais, esses 2 tipos de segredo profissional comportam também uma exceção, que é quando o advogado perceber que o cliente está o procurando como forma de obter um conselho de como cometer um crime. Então, nesse caso, se o advogado perceber isso, ou mesmo se o advogado não perceber, se ele não souber que ele está sendo usado para isso, para um conselho de como cometer um crime, ele pode ser punido porque ele estaria obrigado a comunicar. Eu acho que esses são os pontos principais da Inglaterra que eu gostaria de tratar. Agora nós vamos dar continuidade aos outros países da União Europeia. Obrigado pela atenção. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje falando sobre o nosso trabalho. O país ao qual eu escolhi falar é a Itália. Na Itália, o que acontece? Depois da diretiva terceira, eles fizeram um decreto-lei. E nesse decreto, eles adotaram tudo sobre a lavagem de dinheiro. E mudaram basicamente a lei deles que existia. E aí, nesse decreto, eles aplicaram diretamente para o advogado. Então, eles falam especificamente sobre o advogado no artigo 12, na letra C. E aí, eles falam praticamente bem parecido com o artigo 9º aqui da lei brasileira. Então, eles falam que deve se aplicar ao advogado quando ele agir em nome próprio ou em nome do cliente para executar a operação de natureza financeira ou de imóveis, e quando ele assistir o cliente em transferência de titularidade de qualquer direito de bens imóveis, em gestão de fundos, em abertura de gestão de contas bancárias, em organizações de entradas necessárias para a criação de sociedades, e também em exploração de gestão de outras sociedades ou outros fundos. Então, é bem semelhante à brasileira nesse ponto, mas ele deixa expresso que é para os advogados. E aí ele dá três
3 obrigações ao advogado. Ele tem a obrigação de identificar a clientela, de armazenar a informação e como é que se fala? Desculpa. De comunicar a operação suspeita. Nesses 3 tópicos, ele explica bem quando cabe cada um. Então, a obrigação de identificar o cliente é quando ele receber pagamento acima ou igual a 15 mil euros. Ou quando tiver qualquer operação que envolva esse dinheiro, mesmo que seja operações que sejam picadas. E se no total dessa quantia, ele é obrigado a identificar o cliente. Além disso, também, quando for um valor muito indeterminado ou um valor que, no momento, ele não consiga saber, mas que no futuro seja acima disso, é bom ele identificar. E quando ele achar que é uma operação suspeita, também. E aí, todas as informações que ele tiver sobre o cliente, ele tem que armazenar durante 10 anos. Para caso tenha uma possível investigação sobre esse cliente, ele tem que ter tudo armazenado durante 10 anos. E aí o ponto mais importante é de comunicar a operação suspeita. Nesse caso, o que a lei não fala especificamente sobre quando deve ser, quando é uma operação suspeita. Só diz que depende da característica da operação, da capacidade econômica do cliente e da atividade que se exerce. Então, por ser muito subjetivo, que seria uma operação suspeita ou não, saiu um decreto ministerial, que seria o que é mais importante na Itália, pelo que eu pesquisei, que ele faz uns indicadores de anomalia. Então, ele fala 51 indicadores de anomalia de operações suspeitas. Não é um rol taxativo, então, outros casos também podem ser operação suspeita. E aí, o que ele faz? Ele separa em 6 tópicos. Então, em perfil do cliente, em modo de execução do serviço, em criação ou administração de empresas, em transação envolvendo bens móveis e imóveis e em operações financeiras e contábeis. Dentro desses 6 tópicos, ele separa, por exemplo, ele fala se o cliente não quiser oferecer alguma informação que você perguntar sobre a identidade dele, ou te passar algum documento que pareça seja falso ou algo desse tipo, você deve já suspeitar dele e, por isso, já prestar um pouco mais de atenção se você vai ou não fazer se você vai ou não prestar essa comunicação. Quanto ao parte de modo de execução, ele fala assim, se ele quiser que você faça um negócio que é incompatível à atividade dele, se ele pedir frequentemente para você fazer operação em nome de terceiros, se ele quiser que você faça um serviço que não se justifica o valor ou não se justifica o motivo, também é melhor prestar sempre atenção nisso. E aí ele usa vários outros exemplos. Se ele fizer uma mudança frequente do local ou do nome da empresa, se ele fizer negócios com valores muito altos ou desproporcional à atividade que ele tem, se ele investir em imóveis que não tem relação com a atividade dele, e vários outros tópicos que você deve prestar atenção caso o seu cliente tenha essa atividade. E aí você sempre deve comunicar a UF, que seria como se fosse o nosso COAF. E aí, além disso, saiu uma outra circular também, dizendo que, fora isso, também você deve prestar atenção em todos os termos e todos os comportamentos do cliente para ver se é suspeito ou não. Porque você não pode também informar tudo, porque aí poderia quebrar o sigilo da profissão. O que é importante também é o que eles falam que, no próprio artigo 12, que fala que o advogado é obrigado a essas 3 coisas. Ele não é obrigado a comunicar a operação suspeita, ele é obrigado a identificar o cliente, mas não é obrigado a comunicar a operação suspeita quando ele obtiver a informação do cliente ou sobre o cliente durante um processo judicial ou quando ele for consultado para instaurar ou evitar um processo judicial. Sempre que tiver um litígio, aí não é obrigado a comunicar para não ferir o direito de defesa, que seria um direito constitucional. Esses são os principais pontos da Itália. Obrigada. Primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Luiz Gustavo Veneziani, sou orientando da professora Heloísa. E vou ser muito breve em função do tempo. E o país que eu abordei, que eu estudei, foi Portugal. E assim como a Itália e os países da União Europeia, a Lei 25 de 2008, ela prevê as atividades que que os advogados devem comunicar, né? Isso aí está lá no artigo 4º da Lei 25 de 2008. E, diferentemente do que acontece no Brasil,
Portugal, ela engloba o advogado como sujeito da lei, como sujeito a obedecer os critérios estabelecidos na Lei 25 de 2008. A ordem lá não vem comunicando, não há nenhuma regulamentação, né, de deveres, de sugestões, de boas condutas aos advogados, mas a situação portuguesa hoje é essa. Eles realmente não comunicam e já há condenação mais relacionada, no caso, aí, ao advogado que recebeu honorários maculados. Só fazer um acréscimo à exposição do Luiz Gustavo. Em Portugal, diferentemente dos outros países, as comunicações de operações suspeitas são feitas vamos dizer, a OAB local, que é por determinação legal, não ao COAF, como seria no Brasil, se por acaso vier a acontecer. E aí, ou um conselho da Advocacia Geral que passa por um filtro da OAB para que depois seja enviado a fio nacional. E a regulamentação do sigilo em Portugal é muito detalhada, ao contrário do Brasil. Então, é mais fácil identificar o conflito e também determinar as áreas onde o sigilo estaria sendo violado. Eles têm praticamente, vamos dizer, dentro do artigo que disciplina o sigilo profissional, teriam umas 40 regras bem detalhadas de até onde ele vai. Inclusive, protegendo comunicação entre advogados, etc., etc., que é um outro problema do Brasil e que agora vai ficar mais sensível com essa questão da lavagem. Só dois assuntos, assim, acho que complementando, acho que de interesse, com relação à questão da Itália, falou do decreto ministerial, né, que apresenta uma série de situações. Aqui no Brasil, isso aí é feito pelos diversos órgãos reguladores, né? Lá no COAF, primeira coisa, isso é novo para todo mundo, tá? Na verdade, ninguém conhece bem isso e todos têm que ter, assim, vamos dizer, o peito aberto e a mente aberta para fazer e errar. Só para dar um exemplo, nós publicamos a Resolução 20 recentemente para abranger todos os setores regulados pelo COAF. Então, era uma resolução guarda-chuva e nessa resolução está previsto a delegação para o presidente do COAF, vamos emitir instruções normativas específicas para cada setor. Seria aquela lista de situações, alerta, que se mencionou no decreto italiano, né? Bom, aí nós começamos a preparar as tais instruções normativas e aí vimos o seguinte, puxa vida, mas essa coisa que está na Resolução 20 não se aplica nesse setor, né? Aí fazemos uma nova publicação, aprovamos no Conselho uma nova Resolução 20, dando poderes ao presidente do COAF, nessas instruções, de dispensar o cumprimento de determinadas disposições da 20. E aí a turma continua a trabalhar para preparar as regulações. Daqui a pouco eu cheguei para os meus colegas e falei, chega, você ficar insistindo no erro, para mim é burrice, né? Errar humano, mas insistir é burrice. E o fato é a conclusão que a gente chegou é o seguinte, não dá para fazer o que a gente tentou. A gente fez uma Resolução 20, guarda-chuva com tudo. Em vez de ser um mínimo denominador comum, colocamos o máximo, que só se aplica a um ou dois setores. Eu não posso chegar para uma joalheria e pedir para ela avaliar o cliente do ponto de vista de risco. O risco, como pela roupa, se você entra bem vestido, é baixo o risco, não dá. Num banco é diferente, são relacionamentos de longo prazo. Então, conclusão, eu fiz o que eu chamo assim, realizei o prejuízo. Na última resolução do Conselho, falei para o Conselho, olha, erramos, tá? Essa ideia não deu certo, em vez de ficar insistindo e querendo fazer uma norma complicada, dizendo que não, leia a Resolução 20, mas não se aplica não sei o quê, acaba tudo e voltamos ao desenho antigo, ou seja, vamos ter uma resolução para cada setor. Então, no fundo, eu estou falando isso tudo para dizer que está no site do COAF um conjunto de novas resoluções para cada um dos setores, eu não sei se estão todos regulados pelo COAF, mas tem uma boa parte lá, inclusive que aí é que é o ponto que eu queria chegar, que seria para regular esse assunto, não para os advogados ou para os contadores, mas para regular o seguinte, a prestação desses serviços por profissões ou profissionais que não são regulados. Tá? Então, por exemplo, um jornalista, que foi o exemplo que eu dei, se ele for prestar aquele tipo de serviço listado, então ele não teria ninguém para regular. Então, nós entendemos que caberia, portanto, ao COAF e nós fizemos uma norma. Mas, no fundo, a intenção era mostrar para os outros que existe um caminho razoável para seguir, que não é uma coisa assim tão terrível que está se pedindo, e pelo que, inclusive, foi apresentado. Um último comentário rápido, né, quando o colega falando sobre Portugal, ele falou, diferente do Brasil, a Lei 25 inclui o advogado. A nossa lei também inclui, ela inclui todas as profissões, porque ela não falou quais as profissões, ela disse quais os serviços que são prestados, não importa qual a profissão.
né? Então, esse é o único ponto que eu queria chamar a atenção. Desculpa aí ter te interrompido. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a professora Heloísa pela oportunidade. Vou falar sobre a Espanha e quero dizer inicialmente que, tal como ocorre a Espanha com relação ao Brasil, no Canadá, com relação ao Canadá, a Espanha está 10 anos à frente do Brasil nessa discussão. A Espanha incluiu o advogado como sujeito obrigado na normativa de prevenção à lavagem de dinheiro em 2003. Ela internalizou a segunda diretiva da União Europeia em 2003. A terceira diretiva, que é de 2006, foi transposta para a Espanha em 2010, e oportunidade na qual a Espanha aumentou a atuação do advogado no campo preventivo. Na Espanha, a Espanha, por entender que as diretivas da União Europeia são normas de mínimo, colocou a legislação ainda mais rigorosa para os advogados do que a própria diretiva da União Europeia. Então, diz a Lei 10 de 2010 que os advogados são sujeitos obrigados quando participem da concepção, realização, assessoramento de cliente, na compra e venda de imóveis, entidades comerciais, gestões de fundo, valores, criação, financiamento de empresas e outras atividades correlatas. Se percebe que não são atividades típicas da advocacia, não são atividades privativas da advocacia. E esse é o motivo pelo qual se entende que não existe uma violação ao sigilo profissional. Na Espanha, o próprio Conselho Geral de Advocacia Espanhola entende que isso é uma exceção ao sigilo profissional. O dever de comunicar a operação suspeita do cliente nessas situações é uma exceção ao sigilo profissional, e porque tudo que está relacionado com o processo judicial ou a determinação da posição do cliente no que se possa relacionar com o processo judicial está absolutamente afastado, não só pela diretiva, como por uma expressa disposição da legislação espanhola. Na minha visão, entretanto, isso não afasta o sigilo profissional na legislação espanhola, porque se trata de uma proteção à intimidade do cliente, né? Eu acho que, e aqui estamos numa discussão, eu estudei um pouco esse tema e sempre fiquei com muita dificuldade, até em ter uma opinião. Num primeiro momento eu achava que isso não poderia violar, isso não poderia ocorrer, que isso violaria o sigilo profissional. Depois eu achei que não violaria, que seria legítimo, e acabei concluindo que realmente viola o sigilo profissional. Porque o cliente, quando fala por meio do seu o advogado, quando delata o cliente, é o mesmo que incluir o próprio cidadão na norma de prevenção, porque o cliente fala por meio do seu advogado. Então é como incluir o próprio cidadão contra ele mesmo na norma de prevenção à lavagem de dinheiro. Lá na Espanha, os advogados têm várias obrigações de diligência, dentre as quais, tal qual na Itália, de manter por um mínimo de 10 anos a documentação de seu cliente. É uma norma extremamente rígida, 10 anos no mínimo, não se diz um máximo, e a pena que pode ser aplicada ao advogado lá, pecuniária, é de até 1,5 milhão de euros, ou 5% do seu patrimônio líquido, o que for maior. Também uma pena, na minha visão, extremamente alta, né? Na Espanha, o advogado... que a brasileira. Não, isso que eu ia falar. Bem mais baixa que a brasileira. É baratinho, porque 4 milhões não é nada, isso aí por baixo. Com relação... Ele também não pode, o advogado não pode revelar para o cliente que efetuou essa comunicação de operação suspeita. Eu concordo que se trata de um paradigma que tem que ser quebrado, que tem que ser modificado. Essas regras de soft law internacionais são positivas, mas eu não consigo vislumbrar, na Espanha e também no Brasil, eu não consigo vislumbrar como isso não violaria o nosso dever
de sigilo profissional. Eu acho que existem duas situações. O advogado, quando tem uma relação com o processo judicial, é óbvio que o sigilo profissional deve ser mantido, isso está claro na legislação espanhola, isso está claro em toda a União Europeia. Com relação, quando não tem relação com o processo judicial, mas é uma atividade típica da advocacia, me parece também que o sigilo profissional deve incidir, muito embora na Espanha isso não ocorra. Agora, quando não é uma atividade privativa da advocacia, quando ele está atuando para constituir uma empresa em nome do cliente, eu concordo que ele não pode usar o sigilo profissional para praticar a operação e se eximir de qualquer comunicação. Se ele sabe que ali está sendo feito para cometer um crime, ele é um criminoso, ele é coautor do crime de lavagem. Agora, por uma expressa colocação do dever de comunicar nessa situação, eu acho que não o exime do sigilo profissional. Ele, evidente, não pode praticar o crime, mas ele não pode também comunicar. Ele tem que se abster da execução, mas ele não pode comunicar essas autoridades competentes. Essa é a minha visão. Obrigado. Bom dia a todos. Meu nome é Bianca. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu estudei os países membros e associados ao Mercosul. Diferentemente dos países que já foram expostos, eles não abordam na legislação a figura do advogado de forma expressa ou não. Porém, a Argentina já existe um projeto de lei para fazer essa inclusão e a Colômbia está estudando sobre o assunto. Não tem muito o que falar sobre esses países, já que eles estão em atraso em relação a essas legislações, ao meu ponto de vista. A única coisa que eu achei interessante foi na legislação do Chile. Eles emitiram um guia a entidade de classe dos advogados emitiu um guia de boas práticas, não na questão do crime de lavagem, mas em questão ao crime do tráfico de drogas, mas eu acho que poderia ser algo útil aqui no Brasil. Bom, obrigada.